Olá, pessoal! Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Algoritmo e Estrutura de Dados. Nessa aula, nós vamos falar sobre atribuição e operações aritméticas. Então, vamos lá, pessoal. Temos aqui um programa de exemplo na nossa tela. Quando a gente cria uma variável, a única coisa que o computador faz é separar, reservar um espaço na memória para armazenar o seu conteúdo. Mas, inicialmente, se a gente não colocar na linha da declaração, não é definido nenhum conteúdo para ela. Como que a gente faz para definir um conteúdo para essa variável? Nós fazemos isso com a operação de atribuição. E como que é essa operação de atribuição? Essa é uma operação onde a gente usa o símbolozinho do igual. E como que ela funciona? A variável que tiver à esquerda do símbolozinho de igual vai receber o valor que estiver à direita. Ou, falando de uma outra forma, a variável é identificada antes do sinal de igual, vai receber o valor que tiver após o sinal de igual. Temos aqui um outro exemplo de um inteiro b, onde essa atribuição está sendo feita aqui implicitamente através da entrada de dados. E temos aqui um terceiro exemplo, que seria uma atribuição feita entre variáveis. Aqui a gente está pegando o conteúdo de B e colocando em C. Outra coisa importante, pessoal, é que a gente tem que notar que as variáveis elas só podem receber valores que sejam do mesmo tipo. Então, aqui, no caso, todos os exemplos são inteiros. Se nesse comando lei aqui o usuário digitar alguma palavra, nós teremos um problema aqui, um erro na execução desse programa. O próximo assunto que a gente quer tratar é sobre operações aritméticas. Aqui a gente está vendo assim, essas velhas conhecidas, né, das nossas operações, que é adição, subtração, multiplicação e divisão. Nós já conhecemos desde criança e tal esses símbolos aqui. Mas se vocês forem perceber, os símbolos que estão no teclado numérico, para quem tiver aí no computador, aquele tecladinho que fica à direita, o mais e o menos a gente vai conseguir encontrar. Mas esse símbolo de divisão e esse símbolo de multiplicação, no geral, a gente não encontra nos teclados. Por que será, né? Porque em computação a gente usa outros símbolos para desempenhar essas operações aritméticas. No caso da adição e subtração, os símbolos são os mesmos, mas no caso da multiplicação e divisão são diferentes. Para multiplicação, a gente usa o símbolozinho de asterisco. E para divisão, nós usamos o símbolozinho de uma barra. Então, vamos ver com um exemplo aqui real, né? Temos aqui um programa escrito em Portugal e temos aqui a função início, onde a gente declarou apenas uma variável inteira chamada valor. E aqui a gente está fazendo uma operação, qual é o nome dessa operação? Uma operação de atribuição, né? Então, temos aqui valor recebe. Note que eu vou dar preferência para chamar essa operação aqui, ler esse operador como recebe, e não igual, porque depois a gente vai ver o uso do igual em outras condições. Então, valor recebe 5 mais 8. Então, usei aqui o símbolozinho da adição. Valor recebe 10 menos 5. Valor recebe 12 vezes 5. E valor recebe 50 dividido por 2. Então, essa daqui é a saída do programa, né? 8 mais 5, 13. 10 menos 5, 5. 5 vezes 12, 60. E 50 dividido por 2, 25. Note que ele pulou cada uma das linhas, porque a gente colocou aqui também a quebra de linha aqui do lado. Beleza? Então, o básico que a gente precisa saber é esse. Mas vamos ver que tem mais assuntos para a gente falar aqui. Vamos, então, falar sobre precedência de operador. Então, temos aqui um programa muito parecido com aquele anterior, mas é onde a gente tem duas operações aritméticas na mesma linha. E aí, qual operação que ele faz primeiro? Qual é o resultado impresso na tela? Tic-tac. Pensem um pouquinho aí, deem pausa se vocês quiserem, depois retornem. Mas vamos lá.
Temos aqui o símbolo da adição e o símbolo aqui da divisão. Será qual operação que ele faz primeiro? Será que é a que vem primeiro? Será que é a que está mais à esquerda? Ou é a que está mais à direita? A gente vai aprender aqui hoje que não tem a ver com a posição que ela está, se ela está antes ou depois, mas que tem a ver sim com a precedência dos operadores matemáticos. Isso não é um assunto da computação, mas é um assunto da própria matemática. E se a gente for ver, a operação de divisão, ela tem uma prioridade acima da adição. Então, o que esse programa faz é, primeiro, fazer a divisão. Então, 8 dividido por 2, que dá 4, para depois somar com 5, que dá 9. Então, temos aqui qual é o resultado do programa impresso em tela. Mas vamos ver melhor como isso funciona. A prioridade indica qual operação deve ser realizada primeiro quando houverem várias juntas. Então, a gente tem essa tabela que mostra 3 operações colocadas numa posição de prioridade superior. Então, a gente tem aqui a multiplicação, a divisão e o resto da divisão inteira. Vamos focar nessas duas primeiras, né? Multiplicação e divisão são feitas em primeiro lugar. Professor, qual das duas que é feita primeiro? Aí é indiferente. Matematicamente falando, tanto faz se a gente vai fazer primeiro multiplicação ou divisão, o resultado vai ser sempre o mesmo. Nós podemos dizer isso em relação aqui ao outro grupo, porque aí o resultado sim seria diferente. O resto da divisão inteira, pessoal, é uma operação que a gente vai deixar para falar um pouquinho mais para frente, mas ela faz exatamente isso que está escrito. Ela faz uma divisão inteira, ou seja, que é aquela divisão que gera resto, e o resultado dessa operação é justamente o resto dessa divisão inteira. Mas vamos ter uma aula onde nós vamos falar mais sobre isso. Então, aqui a gente vê que ele faz primeiro as operações de prioridade 1, para depois fazer as operações de prioridade 2. Então, uma questão que fica aqui é se é possível trocar a ordem de precedência dos operadores. Será que é possível? E a resposta é que sim, é possível. Sempre quando a gente quiser trocar a ordem de precedência desses operadores, nós vamos usar o símbolozinho de parênteses. Esse símbolo permite modificar a ordem que as operações são realizadas. Então, vamos ver com um exemplo? Temos aqui já um exemplo muito parecido com aquele anterior, 4 mais 8 dividido por 2. A gente já aprendeu, a gente sabe que ele vai fazer essa divisão primeiro. E o resultado aqui dá 8, né? 8 dividido por 2 dá 4, mais 4 igual a 8. Mas digamos que eu queira primeiro fazer essa adição. Como que eu indico para o compilador, para a linguagem de programação, que eu quero fazer primeiro essa adição? Então, o que a gente vai fazer é o uso dos parênteses. Com os parênteses, eu estou sinalizando assim, ó, eu quero primeiro que você faça o que está dentro do parênteses, para depois fazer o que está fora do parênteses. Então, nesse caso, ele pega 4 mais 8, 12, divide por 2, dá 6. Então, aqui fica fácil, vocês podem usar os parênteses para priorizar qualquer operação que você queira que seja feita primeiro. Professor, posso usar mais de um parêntese na mesma linha? Posso. Qual vai ser o pensamento da linguagem de programação? O que o compilador vai entender disso? Ele vai sempre fazer, primeiro, aquela operação do parênteses mais interno. Ou seja, se você tem algo que está em parênteses, e se você tem algo que está no parênteses dentro do parênteses, vai ser feito primeiro. Se está no parênteses, dentro do parênteses, dentro do parênteses, vai fazer antes ainda. E por assim vai. Então, nesse caso, a gente tem essa operação toda aqui que está dentro de um parênteses. E a gente tem essa operação menorzinha, que é 1 mais 7, ela está dentro de 2 parênteses. Ela está dentro de um parênteses e, por sua vez, está dentro de outro parênteses. Então, ele vai começar por essa aqui, 1 mais 7, que é igual a 8. Aí, agora, a gente esquece esse parênteses de dentro. Então, a gente tem aqui 4 mais 8 vezes 8. Aqui, pessoal, entre a operação de multiplicação e de adição, qual que ele vai fazer primeiro? Vai ser a de multiplicação.
Então, ele vai ficar 4 mais, ele vai parar para pensar, e ele vai botar assim, 8 vezes 8, que dá 64. Depois, ele vai fazer 64 mais 4, que dá 68. E depois ele vai dividir por 2 e vai dar 34. Então, com isso, a gente aprende a usar também parênteses aninhados, né? Que é um parêntese dentro do outro. Outro assunto legal aqui, antes que a gente acabe essa aula, é a operação de adição de textos, onde a gente usa o mesmo operador aqui, o mesmo símbolo de adição, mas é comum a gente chamar essa operação de concatenação, que é quando a gente faz a junção de texto, quando a gente concatena um texto no outro. Então, aqui a gente tem a variável cadeia, com o nome valor, e temos aqui valor recebe, entre aspas duplas, if mais RJ. E aí, quando eu mando imprimir esse valor, ele tem aqui IFRJ. Vira uma sequência só de caracteres, vira apenas uma cadeia de caracteres. Vamos a um outro exemplo. É possível fazer essa adição, essa concatenação entre um texto e um número? Tem. Sempre quando a gente está fazendo uma operação que um dos lados aqui é texto, a gente costuma chamar de concatenação. Então, o que acontece se eu concatenar IFRJ espaço mais 2021? Então, o texto impresso na tela vai ser IFRJ espaço 2021. Se eu não colocar esse espaço aqui, vai ficar tudo junto. Anotado, pessoal? Temos essa tabela, que eu não vou aqui falar em detalhes, mas ela pode servir para consulta de vocês, aonde aqui são passados aqui vários exemplos de qual é o resultado. A gente tem aqui o operando direito e o resultado. Então, aqui a gente tem um exemplo que a soma de diversos variáveis de valores do tipo caractere vai dar um cadeia. Temos aqui cadeia mais cadeia. Temos aqui vários exemplos, né? Operando esquerdo, direito e o resultado. Vocês podem consultar essa tabela, que tem várias combinações possíveis e vai ser bastante interessante. Então, como na aula anterior nós não tivemos atividade, nessa aula aqui vocês vão ter uma atividade que é muito simples e que eu acho que vocês vão gostar. Então, escreva um programa que pergunte ao usuário qual é o seu nome. Então, você vai botar lá, escreva qual é o seu nome e depois o leia para a variável que você separou, declarou para armazenar o nome. Vai fazer o mesmo para a idade e vai fazer o mesmo para o peso. Você pode até informar na mensagem do escreva qual a unidade que você espera receber aquele peso, que no caso é quilograma. Os respectivos valores devem ser armazenados em variáveis de acordo com o tipo de valor esperado. Então, para cada um desses aqui, você tem que imaginar qual é o tipo de valor que a pessoa vai digitar e qual é o tipo de dado que corresponde a ele. Após coletar esses dados, o programa deverá imprimir o nome, imprimir a idade desse usuário e imprimir o IMC, que é o índice de massa corporal, que ele pode ser calculado pela seguinte forma: IMC é igual ao peso dividido pela altura ao quadrado. Lembrando que, por mais que a gente não tenha falado aqui da operação de potenciação, você pode resolver essa altura ao quadrado por uma simples multiplicação. Então, com isso, pessoal, a gente encerra essa aula de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, pelo Google Classroom, ou aqui pelo e-mail. Um abraço para vocês e até a próxima aula.